E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann. Cadê Anderson Bars, que eu não vejo aqui? Perdeu o posto, cara. Tá trabalhando e a gente se divertindo. É isso, a gente tá se divertindo e falando do que a gente mais gosta, de trabalho, né? Estamos com a temporada O Trabalho Como Ele É no ar. E neste 7º episódio, vamos falar sobre a inteligência artificial e o futuro do trabalho. Você tá com medinho? Vai roubar os nossos empregos? Sim ou não? O que você acha? Roda a vinheta! Nos últimos meses e de forma mais intensa nas últimas semanas, o tema inteligência artificial tomou todas as rodas de conversa. Executivos, pessoas de todos os níveis hierárquicos, de todas as áreas de atuação estão falando sobre as ferramentas de inteligência artificial que potencialmente estão já, neste momento, fazendo o trabalho de muito profissional. É sobre esse tema que a gente quer conversar hoje e também saber como o avanço da inteligência artificial se relaciona com o futuro do trabalho. Esse futuro sobre o qual a gente falava há algum tempo atrás e que agora já é presente, né, Alberto Reutemann? É verdade. E aí, queria saber de você como é que se relacionam essas duas coisas, né? O futuro do trabalho, quer dizer, as profissões como a gente conhece e o avanço das tecnologias de inteligência artificial. É bem interessante isso, né, Amanda? Porque chegou o futuro, né? Então a gente já está falando talvez do presente do trabalho. Tudo aquilo que a gente imaginava, via nos filmes dos Jetsons, está acontecendo agora. E claro que isso tem um impacto direto na realidade das companhias. Então, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aberto com o GPT Chat, o Chat GPT na minha tela. O que é isso? O que é Chat? Vamos começar com o que é Chat GPT. O Chat GPT é a forma hoje, uma das formas que a gente tem de materialização da inteligência artificial. Por que é incrível? Porque a inteligência leva um nome que a gente não consegue tangibilizar. Então a gente falava assim, fulano ou fulana é inteligente. O que significa ser inteligente? Que tem lógica, faz raciocínio, mas como é que você consegue bater o olho e observar o que é a inteligência? Então a mágica começa por aí. A inteligência artificial foi materializada num site. Você precisa se inscrever e aí você bate um papo com a inteligência artificial. Então essa é a questão. ChatGPT é a materialização talvez mais genuína, mais complexa que a gente tem da inteligência artificial. Aliás, uma curiosidade sobre o ChatGPT, Alberto, ele foi lançado em 22 de novembro do ano passado e em um mês, ele atingiu 100 milhões de usuários ao redor do mundo, em apenas um mês. Olha só que loucura. É um absurdo, é muito interessante. A gente está na versão 4, que foi lançada a semana que a gente está gravando, né? A gente gravou esse episódio no dia 16 de março, foi lançado no dia 14 de março a versão 4, que é muito mais avançada. Mas sem perder a tua pergunta, Amanda, você conversa, se você quiser falar assim, cria um artigo para mim de 12 parágrafos, cria uma música, cria para mim um poema, o ChatGPT já cria. Então, já falando do futuro do trabalho, as empresas que vão contratar roteiristas, que vão contratar jornalistas, pessoas que são criativos, vão acabar pensando 2 vezes nessa hora. Claro que a gente vai continuar contratando roteirista, designer, porque você também tem ferramentas de inteligência artificial para imagens. Dali, né? Dali, né? Que é uma homenagem ao Salvador Dalí, escreve DALL-E. Isso está mexendo com a cabeça de quem contrata. Porque não... O DALL-E, até para situar o nosso ouvinte, nosso telespectador, ele produz imagens a partir de uma descrição. Uhum. Então, se você quiser, você abre lá essa ferramenta e você fala, eu quero uma imagem de uma paisagem com um mar sereno, ao fundo um pôr do sol e montanhas. Ele cria essa imagem para você. É mágico. É incrível. Então, assim, a gente está vivendo situações... Hoje eu fui surpreendido com o lançamento da Microsoft...
com a inteligência artificial do ChatGPT inserido dentro do PowerPoint. O Copilot. O Copilot. Que aliás o nome é bem legal, né? Esse lançamento da Microsoft traz esse nome bem legal, porque é como se a ferramenta fosse um copiloto do criador, né? Então você coloca lá um texto em Word e ele transforma em uma apresentação em PowerPoint. Isso, é incrível. Mágico. Você pega lá esse texto do Word, carrega dentro da apresentação e fala, pega as referências desse texto e ele começa a criar o vídeo que está disponível no YouTube explicando o copiloto. É impressionante. E a mesma coisa acontece no Excel e no Word. Então, por exemplo, eu posso pegar lá uma tabela do Excel que eu tenho e falar assim, interprete para mim esses dados, as variáveis, as discrepâncias e sai uma análise. Ou então crie gráficos. Vou contratar um analista, um micreiro para fazer isso para mim? Talvez eu espere. Deixa eu ver que negócio, como é que isso vai acontecer. Tá. Bom, então você está dizendo que pode haver sim uma redução na contratação de mão de obra em função dessas ferramentas hoje disponíveis. É isso que você está afirmando. A gente não pode ser hipócrita, eu acho que vai ter. As pessoas, a gente pode ser lúdico aqui, falar assim, a máquina nunca vai substituir o homem. Eu brinco com o ChatGPT toda hora. Eu não gosto dessa frase, viu, Alberto? Da mulher, do homem e da mulher. Ok, vamos ser diverso, né? Mas é verdade, né? A gente usa essa coisa de homem no sentido de ser humano, né? Mas já está na hora de evoluir também nisso. Eu acho que a gente está indo, né? O ChatGPT seria não binário, talvez, né? Vamos chamá-lo assim, talvez, bom, não vamos entrar nesse mérito, né? Porque é um outro podcast para isso. Mas voltando para a questão, eu vejo, tive a oportunidade de ver textos incríveis sendo criados, né? Eu acho que a gente não pode ser hipócrita aqui. Esse negócio vai tirar emprego de pessoas. Porém, vai existir trabalho. Vai existir gente, por exemplo, você vai precisar saber procurar no ChatGPT, você vai precisar saber fazer boas perguntas, programar, inclusive, para vir respostas atualizadas. Eu já joguei uma vez aqui, me fale o que você sabe da Escola do Caos, apareceram coisas assim, a Escola do Caos foi fundada num ano que não foi, tem proprietários ou sócios que não tem, e aos poucos ele vai conseguindo modelar. Então surgem também oportunidades, não é só a perda do trabalho e do emprego, surge uma quantidade enorme de possibilidades incríveis para quem souber manusear isso. O fato, Alberto, é que, assim, falando de futuro do trabalho, a gente já teve uma temporada inteira falando do presente do trabalho. O ano é 2023, eu acho que lá para 2030 nós vamos ter, e talvez até antes disso, na verdade, funções diferentes, muito diferentes, que a gente nem pode imaginar que existam hoje. Então, você, por exemplo, que tem um filho adolescente, uma filha adolescente, que você está ansioso ou ansiosa aí, porque quer saber qual a sua profissão, o que você quer ser quando crescer. Se você tem um jovem na sua casa que não consegue responder essa pergunta, fica calmo, porque eu acho que vão existir profissões, funções que sequer nós podemos imaginar hoje, né? O ChatGPT, a grande mágica, é ChatGPT ou é GPT-Chat? ChatGPT, primeira conversa. O ChatGPT, ele é uma ferramenta mágica justamente porque ele é simples e acessível. Muito. Né? Essa é a mágica. Então, eu acho que a gente tem uma lição para tirar aqui do ChatGPT, que é para alcançar um grande número de pessoas, um grande número de usuários, para ser unanimidade é preciso ser simples e acessível, né? E é incrível, porque assim, a gente agora está perdendo um pouco a noção de até onde isso vai chegar. O Regis Emé, que é o ex-vice-presidente da Nintendo, há 2 anos, quando eu estava no SXSW, ele falou uma frase bem interessante sobre o metaverso. O metaverso foi, ou melhor, o metaverso é hoje o que a internet foi há 20 anos, ou o que o cloud foi há 5 anos. Foi uma descoberta tecnológica, uma invenção, e ninguém sabia direito o que era, onde chegar, o que fazer. A gente está vivendo essa fase. A gente não sabe direito o que vai ser, mas de bater o olho a gente já sabe que é algo incrível. Mas, Alberto, você falou de metaverso e de SXSW, que é o festival que terminou há pouco, aconteceu em março, em Austin, no Texas. Esse ano a gente não teve lá, porque tinha muita palestra repetida, inclusive. Acho que é variar um pouco, né? Tinha a futurista Amy Webb, tinha o Rohit Bhargava, enfim, tinha muito... Kevin Kelly. E é muito interessante, porque no ano em que nós fomos, em 2022, havia um frisson para se falar de metaverso. E esse ano, o frisson era para falar de inteligência artificial.
Aliás, o presidente da OpenAI, o Greg Blockman, estava no SXSW, foi uma das sessões mais disputadas do SXSW, e lá ele falou justamente que a ideia desse tipo de inteligência artificial, que é chamada inteligência artificial generativa, ele disse lá na SXSW que a ideia é justamente poder liberar o talento humano para explorar novas possibilidades e explorar novos aspectos da vida. Olha só que lindo isso, né? Então eu achei bacana, porque até aqui a gente falava muito a gente não falava tanto de inteligência artificial, mas falava muito de tecnologia, que a tecnologia vai fazer trabalhos operacionais para que a gente possa ser humano, para que a gente possa liberar, atuar, liberar tempo para a gente usar as coisas que a gente só nós podemos fazer. E a gente falava da criatividade, que era uma das coisas que a tecnologia não poderia fazer. Agora, até a criatividade, a tecnologia está fazendo. Então, a gente vai ter, teoricamente, mais tempo livre para poder ser quem a gente é e para poder ser mais criativo ainda do que a inteligência artificial, você não acha? Eu acho que sim. E aqui a gente está nadando de braçada, porque o tempo todo a gente está conversando com as empresas e está percebendo que existem oportunidades de inserir a inteligência artificial em tudo que está acontecendo no segmento de aprendizagem. A gente está fazendo testes, está conversando com as pessoas. É incrível a quantidade de oportunidades, alternativas, ideias que acaba nos permitindo nos liberar para justamente usar a licença poética desse surgimento, desse fenômeno, se é que a gente pode dizer assim, da inteligência artificial, para propor a reinvenção de um monte de coisa. A MWeb, no SXSW, que terminou em março, que ela abriu, né? A MWeb é a proprietária do The Future Today Institute. Ela traz uma buzzword, uma nomenclatura bem interessante, Amanda. Ela fala que a gente vai começar a viver a fase do inteligência artificial osmótica, ou a osmose da inteligência artificial. Ela criou um nome maluco chamado AISmoses. AISmoses, de Artificial Intelligence Osmosis. Que ela disse que o próximo grande passo é a integração de todas as inteligências artificiais. Então é o DALL-E integrado com o ChatGPT, com o PowerPoint, e aí eu vou escrever alguma coisa, toda a inteligência artificial já vai me trazer. Falou assim, você quer um poema, você quer um texto, você quer uma imagem? Eu te dou tudo. Você quer uma música, você quer um jingle? Ou seja, todas as inteligências artificiais vão poder ser acionadas simultaneamente, e se eu quiser escrever assim, me cria um roteiro falando sobre o caos. Aí vai ter uma inteligência artificial que vai te trazer um roteiro de podcast, outro que vai te trazer um roteiro de um livro, outro que vai te trazer um roteiro de um programa de rádio. E você está falando das várias inteligências artificiais, Alberto. Eu trouxe aqui alguns nomes para ficar aí no mindset de todo mundo, né? Tem o ChatGPT, né? Que já as pessoas estão mais familiarizadas, que, enfim, ele escreve o que for, né? Para você. Tem o Jasper, a AI, né? Que cria logotipo, escreve descrições. Tem o Make Logo, tem o Naming Magic, que cria um nome para sua empresa, por exemplo. Tem o Copy AI, tem o Repurpose, tem o Murphy, tem o Sinestesia, que faz vídeo sem aparecer. O Murphy dá a voz a um texto. Só que tem questões ainda, né? O Felipe Bragato, nosso sócio na marca Armazém e também na Escola do Caos, ele é um fissurado por tecnologia, né? Eu estava conversando com ele antes da gente começar a gravar. Ele falou, olha, Amanda, então, tem uma questão, porque em todas essas ferramentas, em quase todas elas, você cria o que você quer e aí depois, se você quiser baixar, você tem que pagar, né? Então, tem questões ainda, tudo está em evolução muito rápido, né, Alberto? Tudo muito rápido. A empresa criadora do ChatGPT, OpenAI, foi criada há 7 anos. Eles pesquisam isso há muitos anos, mas agora, de repente, a pergunta que não quer calar é a seguinte: assim que o ChatGPT foi lançado, né, em meados do fim do ano passado, agora várias outras ferramentas estão aparecendo. Elas estariam escondidas em algum lugar da cabeça das pessoas? Ou o fato do ChatGPT ter sido lançado acelerou esse lançamento? É uma dúvida eterna que eu tenho. Eu adoraria, sabe? Só depois, dizem que quando a gente morre, né, a gente vê um monte de coisa nas televisõezinhas do céu, né? Essa seria uma pergunta. Escuta, já estava programado, porque assim que saiu o ChatGPT, o Google lançou outra inteligência artificial.
E aí você começa a ver, já estava rolando essa competição, a gente não estava sabendo, não divulgavam. Por exemplo, a gente recebeu esses dias aí um e-mail super interessante de uma pessoa que colocou no Bing, que é o instrumento de pesquisa da Microsoft. Eu gostaria de uma consultoria de liderança e inovação. E ele perguntou no Bing, que está integrado com o ChatGPT, e veio a recomendação da Escola do Caos. Do ChatGPT. Do ChatGPT. Então, o Bing, que é essa ferramenta de busca do Microsoft, né, que compete com o Google... Buscou no ChatGPT. Buscou no ChatGPT, porque é da mesma empresa, e falou, eu gostaria de saber uma empresa assim, assim, assado. Veio a sugestão da Escola do Caos. E ele mandou pra gente um e-mail falando, olha, vocês sabiam que o ChatGPT recomendou vocês? Nossa! Então, já temos um vendedor. Lacrou! Eu olhei e falei, uau, o ChatGPT já tem essa inteligência incrível. Até o ChatGPT recomenda trabalhar com a Escola do Caos. Se a sua empresa não trabalha... Não vou fazer... Agora, por falar em empresa, Alberto, se eu pudesse dar uma dica aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, eu diria, informe-se sobre essas ferramentas, busque ficar por dentro de quais ferramentas na sua área de atuação existem e saia na frente. Antes que alguém venha dizer que tem uma ferramenta que pode fazer seu trabalho, diga você que tem uma ferramenta que pode aprimorar o seu trabalho ou liberar espaço na sua agenda para que você faça outras atividades, né? Eu acho que a gente tem que sair na frente, estar bem informado, eu acho que nesse momento é fundamental. Eu acho também, Amanda, e eu acho que a gente vai viver testes, sabe? Isso que você está falando é muito verdadeiro, porque a gente vai ter que reservar tempo, energia, vai ter que aprender a mexer nesse negócio, vai se confrontar com dilemas, inclusive. Por exemplo, você está comentando isso, eu olhei aqui na internet uma notícia que ficou muito forte hoje. Existe um museu chamado Mauritius de Haia, que fica na Holanda, que pegou aquele quadro conhecidíssimo, vamos ver se a gente coloca aí na tela esse quadro, que é A Moça com Brinco de Pérola, que foi pintado pelo Johannes Vermeer. Substituiu o quadro, originalmente pintado, por uma imagem criada por inteligência artificial. A imagem é lindíssima, né? É um quadro super conhecido, vai aparecer a imagem aí para você, e os visitantes do museu estavam indo lá visitar o quadro, né, do Johannes Vermeer e se depararam com a mulher com brinco de pérola, a moça com brinco de pérola foi pintada em 1665. Alguém entrou lá no Dali, não sei qual foi a ferramenta, e pediu reproduza com cores e matizes da atualidade. E substituíram o quadro. Isso gerou uma revolta nos visitantes, na internet. E aí as pessoas, que absurdo, como é que pode? Então, a gente vai se deparar, eu acho que a gente tem que ter calma, a gente tem que ter aberto para essas coisas. Eu falei, que interessante, eu quero ver o quadro original, mas que legal que a inteligência artificial me proporciona também essa beleza. Se a gente for extremamente duro, resistente, a gente vai deixar de aproveitar essa evolução da humanidade. A nossa geração está tendo a oportunidade de desfrutar isso. E você falou um negócio que eu quero passar um marca-texto aqui, até trouxe, ó. Vou passar um marca-texto. Passou, então, tá bom. É uma evolução da humanidade, né? Então, o fundador da OpenAI fala, trabalhamos duro para criar essa ferramenta. Foi muito trabalho de seres humanos, então isso a gente não pode esquecer. E também ele diz o seguinte, que esse trabalho duro continua, né? Porque é preciso tornar essa ferramenta confiável e cada vez mais fácil de ser usada. Então, gente, é trabalho de gente para facilitar a nossa vida. Eu penso assim, Alberto. Eu também acho, Amanda. Estamos convergindo. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Vão existir pessoas, infelizmente, que vão falar que esse negócio é ruim, que veio tirar os nossos empregos. Vamos nos reinventar. Vamos aproveitar para ter o Rohit, nosso amigo Bergava, né? Fala que as pessoas vão ter 12 profissões. Talvez seja o momento agora. Repense. Se você trabalha com algo e está se sentindo ameaçado, aproveita, cria esse diferencial, faz a limonada desse limão. Aproveita, não custa nada. Bora! Adoro limonada, mousse, caipirinha, tudo que é de limão, torta de limão. Bora lá fazer receitas com esse limão que chegou. Vamos embora, Alberto Reut. Vamos embora, mas não sem antes brindar os nossos telespects com um poema que eu pedi pro ChatGPT criar. Ah, você pediu aí enquanto a gente estava falando. Eu pedi pro ChatGPT criar um poema que envolva a palavra caos. Vamos ver o que ele escreveu? Vamos lá. É quase um soneto. Bem-vindo ao podcast Caos Corporativo, ChatGPT. Vamos lá. O caos é uma força estranha que desafia a ordem que nos rege. Ele surge do nada de forma estranha e nos envolve em um turbilhão de pânico e desespero.
Mas, em meio a esse caos, há uma beleza oculta, uma luz que brilha. Ela nos guia através da escuridão e nos ajuda a encontrar o caminho certo. O caos pode ser assustador, mas ele também pode ser inspirador. Ele nos leva a lugares que nunca imaginamos, e nos ensina a ver o mundo de uma maneira diferente. Então, abrace o caos em sua vida e deixe-o levá-lo a novas aventuras, pois em meio a toda confusão e incerteza, há sempre uma oportunidade de crescer e florescer. Adorei! Parabéns, ChatGPT! É bom esse negócio, né? Bom isso aí, impressionante, né? E assim a gente encerra essa edição, o 7º episódio da temporada. O trabalho como ele é, tô emocionado aqui, companheiro. Um beijo, até semana que vem. Tchau, até mais.